Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Ciência Show. Esse programa ele é gravado com todas as normas de segurança da OMS. Protegida. E agora a gente vai entrevistar ele, que é o rei da piramboia, ele que é o preceptor de vários projetos sobre peixes, ele mesmo, o professor Edberg. Eu já tive aula com ele, hein? Roda o bebê. Olá, o entrevistado de hoje será o professor Dr. Edberg de Oliveira, que, como introduzido pela dona Ciência, trabalha com ecologia de ecossistemas aquáticos da Amazônia. Professor, o senhor poderia explicar brevemente com qual grupo você trabalha especificamente e um pouco sobre o seu trabalho? Boa tarde, né, a todos que vão assistir esse vídeo. Primeiro, parabenizar a organização dos 50 anos do ICB. É uma honra, né, um prazer muito grande estar aqui, podendo falar um pouco dessa história. Eu trabalho com ecologia de ecossistemas aquáticos, vejo com comunidade, e o meu objeto de trabalho, né, eu trabalho com o grupo que eu trabalho é peixe. Então, trabalho com peixe a parte de taxonomia, mas principalmente ecologia. E dentro da parte de ecologia, a parte de ecologia de reprodução através do estudo de ovos e larvas de peixe, que se chama ictioplâncton. O que o levou a trabalhar com esse grupo e nessa área? É uma vocação desde garoto. Como eu contei na minha defesa para titular, quando era garoto, eu demorava no banheiro porque eu ficava brincando com os peixes que eu pegava no igarapé e levava para o banheiro para brincar com eles, com 7, 8 anos de idade. Então, desde garoto, os peixes sempre me fascinaram. E aí, quando eu entrei na universidade, na UFAM, eu sou ex-aluno da UFAM, né? Formei em licenciatura em 1990, no começo de 1990, né? Pela UFAM. E quando eu era aluno ainda acadêmico, participei de uma semana de biologia e teve um curso de ictiologia, um mini curso ministrado por uma pesquisadora do INPA chamada doutora Lúcia Helena Rapp Daniel. E aí eu fiz esse curso, aí foi o que eu precisava para ter certeza do que eu realmente queria. Então, a partir da época que eu era calouro, já no começo do curso, eu comecei a me dedicar. Fui aluno de iniciação científica no PIBIC e no INPA, né? Participei de 2 bolsas de PIBIC lá, trabalhando com a coleção de peixes, eu mexi. Eu acho que eu rotulei mais de, 5.000 quilos de peixe na coleção de peixe do INPA. Foi um aprendizado e tanto. Mexi com taxonomia, me rendeu um trabalho logo depois. 10 anos depois, eu consegui publicar um trabalho com 7 espécies novas, né? Junto com a doutora Lúcia. Então, para mim, foi um aprendizado muito importante. Eu saber, no começo do curso, aquilo que era a minha paixão, meu trabalho, né? Trabalhar com peixes. Então, na graduação, foi um aprendizado muito importante essa experiência de ter esse contato com a pesquisa no INPA, né? Então, mas eu já sabia o que eu queria fazer, ainda calouro ainda, né? Então, na época que eu era calouro, tinha um costume aqui em Manaus, né, de raspar a cabeça. Quem passava nos vestibular, né? E eu era cabeludo, então o pessoal pensava que eu era antigo, porque eu passava por veterano, porque tinha um cabelo comprido, não raspei minha cabeça, porque eu já fazia esse trabalho lá no INPA, né? Foi um aprendizado muito importante para mim, esse período que eu passei de iniciação científica durante a graduação, desde a época de calouro. Já no primeiro ano de faculdade, eu já conheci o INPA, meu pai trabalhou no INPA, na parte de telecomunicações, e ele me levava desde garoto, então eu cresci dentro do INPA. Atualmente, está coordenando ou participando de algum projeto de pesquisa? Se sim, qual? O projeto que eu participo hoje é o projeto Recursos Hídricos, que é coordenado pelo Dr. Rones da Silveira, e eu faço a parte de ictiofauna, especificamente o trabalho com hábito alimentar das traíras, dos igarapés do campus da UFAM. Então, esse é um projeto grande, multidisciplinar, tem vários professores participando, pesquisadores de outras instituições, né, que é coordenado pelo Dr. Rones. Eu faço a parte de peixes e, especificamente, oriento um aluno de PIBIC na parte de alimentação de traíras, e é o projeto dele.
E também coordeno o projeto que eu venho desenvolvendo com material que já foi coletado de vários pibiques, que eu estou fazendo uma revisão do Rio Negro, do Rio Amazonas, de larva de peixes de 7 espécies da nossa região aqui. Então, estou fechando os gráficos, já é um trabalho de 12 anos de coleta, e é a continuação do projeto que eu iniciei ainda na época, logo depois do meu doutorado, né, que defendi em 2005. Sendo professor e pesquisador atuante, houveram problemas a serem enfrentados durante a execução de alguma atividade, até mesmo no projeto que o senhor citou? A nossa dificuldade maior é a questão de financiamento, né? Inclusive, esse projeto que eu desenvolvo com larva de peixe, isso aí não tem um financiamento externo nem da UFAM. Eu estou fazendo uma triagem do material de outros projetos que foram financiados pela WWF, pela Fundação Boticário, e na época logo depois do meu doutorado também eu consegui um financiamento de uma empresa lá em Itacoatiara, que me colaborou com gasolina, porque tinham alunos do curso de biologia de lá que eu era coordenador na época. Então, todo esse material, as orientações de PIBIC que eu fiz ao longo desses 15 anos, né, até um pouco mais, porque tem material um pouco antes disso também, né, da época do meu doutorado, na realidade é material de 99 para cá. Eu estou fazendo essa revisão para ver se eu consigo fechar esse projeto, né? É um projeto que vem desenvolvendo, eu fiz coletas recentes com um aluno também que eu orientei ano passado, de iniciação científica, o Samuel, no Encontro das Águas também, né? Larva de peixe no Encontro das Águas, tem algumas coletas também aí próximas ao Encontro das Águas. Então, a maior dificuldade é financiamento. Você tem que escrever o projeto de uma forma que deixe bem claro os aspectos relevantes para a conservação da biodiversidade, ou algum tipo de aplicação do teu trabalho, né? A relevância dele para algum tipo de conhecimento que vai dar subsídios, por exemplo, para a legislação da pesca, né? Para a criação em cativeiro, por exemplo, conhecimento da ecologia é importante, da biologia e da parte de ontogenia é importante para a criação de larva de peixes de importância comercial, por exemplo, né? Então, as dificuldades que a gente enfrenta é essa, de financiamento, realmente. E, às vezes, também, o trabalho de professor, às vezes, quando tem muitas turmas, de corrigir provas, né, excursões, além do que eu fui coordenador durante 12 anos do curso de biologia no interior, na capital, de educação à distância, desde o ano de 2004, né? Eu acho que foi até 2013 eu fui coordenador do Parfor também, que ministra cursos no interior. Então, toda essa carga de trabalho administrativo, de gestão, de professor corrigindo prova, viajando para o interior, eu fui conselheiro do CRBio também, que me tirava um tempo também, né? Então, tudo isso, às vezes, para pesquisa mesmo, fica um tempo mais reduzido. É diferente de um pesquisador do INPA, por exemplo, que ele ministra uma disciplina por ano na pós-graduação, para alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, e é mais ou menos 15 dias de curso, às vezes uma semana, né? Nós não, nós ficamos presos o ano todo trabalhando, ministrando aulas. Além da graduação, às vezes também na pós-graduação. Entendo. A gente escuta muito também durante a graduação que, principalmente para algumas áreas, é mais difícil conseguir o financeiro, porque geralmente tem essa ideia de que só vai apoiar o que vai trazer um retorno financeiro, econômico para o país. E nem sempre todos os trabalhos vão trazer esse retorno direto logo na publicação. Pode ser uma informação que vai ajudar uma pesquisa futura que pode vir a trazer retorno econômico. Então, a gente escuta muito isso durante a graduação. O senhor concorda com isso? Sim, existe esse lado. As empresas de fomento, elas esperam que você escreva de uma forma o projeto que deixe claro, se não de imediatamente, pelo menos a relevância futura, né? E muitas vezes o projeto não é escrito dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós tentamos montar um projeto nacional de coleções de larva de peixe. 13 especialistas no Brasil, né? Nós somos ao todo 10 no Brasil todo, em ictioplâncton de água doce.
né? Porque também tem o pessoal que trabalha com ictioplâncton marinho, que já é outra praia também, né? Mas nós tentamos fazer esse projeto e não conseguimos recursos. E é importante ter uma coleção de referência das bacias, né? Eu ia fazer da bacia amazônica, a doutora Andréa Bialessi ia fazer da bacia do Rio Paraná, e ia ser da bacia do Rio São Francisco, olha só. Muito importante a gente ter esse referencial e tudo. Mas eles não viram dessa forma, né? Então nós perdemos para outros projetos que tinham aplicação em piscicultura, outros projetos que tinham aplicação para a construção, por exemplo, de usinas hidrelétricas, né? Por isso que eu deixo bem claro na minha disciplina de manejo de ecossistemas aquáticos e manejo de fauna, né? Que a questão da importância da opinião de um especialista para construção, por exemplo, de uma barragem, para desmatamento de uma rodovia. Nós temos que ter a consciência de que nós somos uma peça nesse jogo. A nossa opinião é só uma opinião, não é o que vai decidir. Mas é importante nós fazermos parte do processo, porque, queira ou não, nós estamos tentando mitigar o impacto que, na maioria das vezes, é inevitável, né? A gente tem o desenvolvimento, as pessoas querem esse desenvolvimento, a maioria da sociedade, os empresários querem. Então, a opinião do biólogo ela é uma ferramenta para tentar mitigar esse impacto. Nós temos exemplo, por exemplo, do Shopping Manauara, foi embargado durante mais de 5 anos, a professora, que é pesquisadora da Embrapa, né, a doutora Elisa Vandelli, ela tentou várias vezes, eu acompanhei todo o processo também, frear, né, o desmatamento, que era um corredor ecológico ali da cidade de Manaus. Mas olha aí, o shopping está aí, foi realizado, entendeu? Então, a vontade popular e empresarial ela é muito forte. O biólogo ele tem que saber se situar nisso. Então, quanto mais técnico ele for, é muito mais interessante para ele participar desses processos, né? Eu lembro que eu participei do início da Belo Monte, das consultas, e eu fui um pouco radical em termos de mostrar que não era negócio, né? Teria que fazer uma abordagem muito maior, um trabalho maior de amostragem para determinar áreas de desova e reprodução, isso em 2008. E eu acabei ficando de fora da equipe, que ficou para fazer a mitigação. Eles acharam, não, o Edberg está muito exigente, tá ficando caro a coleta do jeito que ele está fazendo, né? E aí, só em 2011, nós reunimos, e em 2015 nós conseguimos publicar aquele protocolo mínimo de amostragem. Então, tem que ter uma coisa mínima para fazer, para impactar menos o ambiente, quando se vai construir uma hidrelétrica, por exemplo. Mas isso, olha só o tempo que levou. 2008, consegui publicar em 2015. Nós conseguimos 9 especialistas no Brasil conseguiram em 2015 essa publicação. Depois de muita luta, junto com Furnas, junto com outras empresas de geração de energia de hidrelétrica, a gente conseguiu encaminhar para o IBAMA e publicamos essa norma técnica, que começou a discussão em 2011. Em 2013, a gente mais ou menos fechou o esboço desse protocolo, foi uma consulta também para várias pessoas, foi muito debatido, porque um protocolo ele sempre tem que ser muito discutido, porque ele tem que ser próximo de uma unanimidade, ele não pode ser uma coisa que é uma ideia de uma pessoa, nem de um grupo, ele tem que ser uma coisa bem discutida, né? Então, esses são os maiores entraves realmente, né? O biólogo ele tem a experiência do Conselho Regional de Biologia, que eu fui conselheiro durante 8 anos e presidente durante 2 anos, fui conselheiro titular lá, é de ver que a realidade da atuação do biólogo ela tem que sair do campo acadêmico, né? Tem que ir para trabalhos técnicos da sociedade, das empresas, como a Vale, por exemplo, no estado do Pará, no sul do Pará, por exemplo, a Vale tem uma atuação, e a maioria dos biólogos que estão atuando lá são de outros conselhos, né? Assim, o Conselho Regional da Primeira, de São Paulo, né? Segunda região do Rio, Espírito Santo, da terceira região, que é do Rio Grande do Sul. Eu assinei muitas vezes, assim, 40 por mês, registro secundário de biólogos que vêm do Sul e Sudeste trabalhar aqui na Bacia Amazônica. Então, isso é um aspecto importante. Eu acho que o biólogo ele tem que se formar um profissional técnico
e fazer o mestrado, se ele quiser seguir uma carreira acadêmica de pesquisador. Mas ele já pode atuar como profissional, fazendo consultoria como biólogo, se ele quiser se preparar de uma forma adequada durante a graduação, entendeu? E atuar como professor também. A educação é importante. Trabalhar com pesquisa com pessoas. Mas, geralmente é visto diferente. Eu trabalho com educação, então eu não vou pagar o conselho. O conselho é para quem faz pesquisa com bicho, com planta, com micro-organismo. Eu trabalho com pessoa, trabalho com educação. Eu não sou biólogo, eu sou professor de biologia. Então, eu tive que assinar alguns pedidos quando presidente do conselho, para alguns biólogos, colegas que eu conheço, que pediram para não pagar mais o conselho, porque eles não se sentiam biólogo, eles se sentiam um educador. Mas eu sei que essas pessoas trabalham com pesquisa também. E, na época, foi uma situação muito complicada, né? Porque a gente quer fortalecer a profissão. E só se fortalece uma profissão quando tem um conselho forte. Só que o pessoal não vê dessa forma. Vou dar um exemplo. Você pergunta de um pesquisador do INPE o que ele é. Ele vai dizer, eu sou pesquisador. Você pergunta de um professor, ele vai dizer que é professor. Você pergunta de um administrador, ele nunca diz que ele é biólogo. Ele fala que ele é pesquisador, que ele é professor, que ele é consultor. Ele não fala a formação dele, né? Porque para ser biólogo tem que ser o registro, senão você é licenciado ou bacharel. Então, o que acontece quando eu pergunto para um cara que está administrando um restaurante o que ele é? Ele diz, eu sou advogado. Você pergunta do médico que está administrando o hospital, você diz, o que você é? Eu sou médico. Então, é isso que tem que mudar. O biólogo ele tem que fortalecer a profissão dessa forma. E existe um lado das pessoas dizerem assim, eu não pago o conselho, porque o conselho não faz nada por mim. Mas o conselho não é para fazer. O conselho briga pela profissão, não é pela pessoa, o biólogo, o indivíduo. É pela profissão, né? Divulgando, dando curso, cobrando das empresas que paguem melhor o biólogo, né? Porque a gente tem uma instrução normativa que estabelece um valor mínimo para o biólogo lá no conselho. Se abre um concurso como abriu lá no Hospital de Medicina Tropical, onde o biólogo não podia fazer o concurso, mesmo tendo doutorado em entomologia médica, nós entramos com uma ação e o biólogo pôde se inscrever e passou e está trabalhando lá até hoje. Inclusive, era conselheiro, né? Nessa segunda gestão ele não foi mais, foi o momento que eu saí também em 2018. Então, o que falta é isso, é encarar o biólogo como uma profissão, independente de mestrado e doutorado. Né? Você faz a graduação, você é o biólogo, faz o registro, você é um biólogo. Agora, o pessoal só quer fazer o registro depois do doutorado ou quando arranja um emprego. Eu lembro que quando eu fiz o meu registro, eu estava desempregado. E o registro me deu sorte, porque eu consegui. Né? E eu nunca encarei a educação superior como fora da área do biólogo. O biólogo atua em educação também, porque a gente educa pessoas. Pessoas são seres vivos. Né? O senhor citou que o senhor foi presidente do CRBio da 6ª Região de 2014 a 2016 e conselheiro titular de 2010 a 2018. Além disso, o senhor ministrava uma matéria chamada Biologia e Sociedade na faculdade da UFAM, para os alunos de biologia no primeiro período. Nessa matéria, o senhor falava um pouco sobre a legislação, tanto para pesquisador quanto para o professor, quais as leis que amparam os profissionais, quais os deveres, tanto para o biólogo, tanto para o professor atuante, tanto para ensino superior quanto para ensino médio, e as áreas de atuação. No seu ponto de vista, qual a importância da introdução desse tema para os alunos? É fundamental, né? Deveria ter 2 disciplinas de biologia da sociedade, na realidade, né? Deveria ser uma que seria a introdução, quando o calouro chega, né? Quando esse discente, esse estudante, ele começa o curso para ele ver as possibilidades, todas as áreas que ele pode atuar, né? E depois uma no final para ele estudar só a legislação. E aí ele ia ver onde ele poderia realizar aquilo que ele fez ao longo do curso, né? Porque é importante, ao longo do curso, você focar numa área, porque biologia é muito ampla, né? A biologia você estuda a vida, e a vida é tudo. Se você parar para pensar, o biólogo pode atuar em todas as áreas que você quiser. Aí você fala, não, mas ele não pode advogar,
ele não pode clinicar, ele não pode construir prédio. Só essas 3 coisas, porque as demais ele pode. Inclusive, nós temos exemplo na Constituição que um biólogo foi fazer um curso na China, ele fez doutorado, inclusive, em acupuntura. E ele abriu uma empresa e faz acupuntura, que é uma atribuição de um médico. Mas por quê? Porque ele foi fazer no lugar mais tradicional e está super especializado. Então, na Constituição, se alguém disser que ele não pode fazer, ele vai ganhar na justiça. Porque na Constituição fala o seguinte, que existe um sombreamento entre as áreas que são áreas afins. Então, por exemplo, o biomédico, o bioquímico, o médico faz coisas que nós fazemos também. Nós fazemos coisas que ele faz. Né? Exames, diagnóstico, análises clínicas, por exemplo. Então, o biólogo ele pode atuar saúde, biotecnologia, biodiversidade, conservação. São várias áreas muito amplas. Então, quando o aluno entra, né, quando o estudante entra, ele não tem a visão do que realmente ele quer fazer. Então, é importante que ele tenha uma experiência em várias áreas, porque ele vai ver, não, eu gosto mais de trabalhar com isso, laboratório, eu gosto de campo, eu gosto de trabalhar, por exemplo, tiver uma vocação matemática, né, trabalhar com estatística. Então, a gente vê que ele pode seguir vários caminhos, inclusive com design, desenhando biojoias, né, abrindo uma microempresa, ele com a graduação, ele abre uma microempresa de reciclagem, por exemplo. Né? Hoje nós temos a ecologia industrial, né, que é uma nova área das ciências biológicas. Você vai trabalhar com efluentes, você pode fazer um curso durante a graduação, você terminando a graduação, você faz o registro, você vai atuar como consultor na área de ecologia industrial. O que você vai fazer? Você vai tratar dos efluentes de condomínios, de empresa do distrito, por exemplo. Né? Então, são áreas novas que estão surgindo, de empreendedorismo, por exemplo. Né? Essa é uma parte que é uma disciplina importante, que seria biologia e empreendedorismo, seria a biologia e sociedade 2. Né? Seria interessante para ver agora o que eu vou fazer. E ele pode seguir um caminho que eu acho muito importante, que é da educação. Eu acho fundamental. Eu lembro que eu fiz a minha graduação ministrando aula à noite também, e é uma experiência que é muito importante, você trabalhar com a educação, você dá essa colaboração. Por isso que eu acho que o curso de Ciências Biológicas, ele é importante, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Ambos são fundamentais, né? Eles se somam, na realidade. Quem atua com educação, o bacharel, por exemplo, com mestrado, ele é um professor. O licenciado já pode dar aula sem o mestrado, porque é licenciatura. Né? E o licenciado pode fazer pesquisa também, já com a graduação também. Então, são mais divisões técnicas, né? Com alguns itens em comum, a maior parte em comum, mas tanto um quanto o outro, eles vão atuar dependendo do mercado, né? É importante ver isso também. Eu acho que a educação é um nicho aberto, porque a maioria não quer ir para a educação. Nós tivemos turmas na época que eu era coordenador, o curso tanto do bacharelado da licenciatura, às vezes formavam 20 bacharéis que tentavam fazer mestrado, né? Poucos iam para a consultoria, e formava 4 licenciados. Nós tivemos turma de 4 licenciados em biologia. Então, isso é ruim. Por quê? Porque existe um investimento, nós somos excelência, o ENAD está aí para provar, né? Que muita gente que faz um bom segundo grau está na Universidade Federal, que tem uma qualidade, tem pesquisa, tudo, e não está formando gente suficiente para educar, que é importante a educação. Ela faz parte do processo todo, ao longo de toda a vida de um pesquisador, de um bacharel, né? E de um licenciado. A educação, ela faz parte, a educação ela deve ser continuada, sempre. Você nunca pode parar, você tem que estar continuando sempre no processo de ensinar e aprender, sempre. Falando um pouquinho mais sobre as áreas de atuação do biólogo, em quais outros setores dentro do mercado de trabalho podemos atuar? Porque quando a gente pensa no biólogo, a gente pensa no professor, ou no maluquinho do laboratório, ou mateiro. É basicamente a visão que as pessoas têm do biólogo. Quando a gente fala que vai fazer biologia, são as 3 imagens que vêm à mente. Mas fora esses 3 e os quais o senhor citou anteriormente, por lei, pelo amparo do CRBio, qual podemos?
Olha, o CRBio tem mais de 88 áreas que vocês podem atuar. 88. Que consta na resolução, né? A resolução do Conselho Federal de Biologia, CFBio. Isso já desde 2010, né? Isso já está regulamentado. Então, vocês podem atuar em muitas áreas, as grandes áreas de saúde, biotecnologia. Por quê? A história que pensa-se de um biólogo é que ele atua em biodiversidade e conservação, ou seja, biodiversidade está falando desde micro-organismos, plantas, animais, né? Mas também ele pode atuar na saúde, né? E na biotecnologia. Na biotecnologia é um mundo aberto, né? Passando pela biologia molecular, genética. Por exemplo, eu tenho ex-alunos meus que têm laboratório de reprodução humana. Eles não são médicos, né? Nós temos exemplo, por exemplo, de biólogos atuando. Nós temos dentro da universidade a doutora Adriana Malheiro, que ela trabalha com as células-tronco, né? Ela tem pós-doutorado em imunologia, tem projetos desenvolvendo no EMOAN. A gente tem vários exemplos na universidade que saem um pouco daquela coisa de biólogo, trabalhar com bicho, com planta. A gente tem o pessoal da biotecnologia que trabalha mais com micro-organismos. Os biólogos é um campo vastíssimo, né? O mundo das bactérias, o mundo dos fungos, por exemplo, fungos comestíveis, né? É uma área nova. Os cogumelos, né? Comestíveis, eles têm um potencial proteico grande, né? Como se fosse uma quantidade pequena de cogumelo tem a mesma proteína de um bife, né? E a vantagem é que é zero de gordura. É uma alimentação saudável, já utilizada por vários povos asiáticos há 5.000 anos atrás. Já era utilizado cogumelos na alimentação. Isso é uma coisa nova para a gente agora. A alimentação à base de cogumelos, né? Comestíveis. Então, tem muitas outras áreas, né? Como eu falei, tem, por exemplo, a microecologia, né? A comunicação molecular, que é comportamento, por exemplo, de grupos de abelhas, né? De insetos, de outros insetos, que está também bem desenvolvida. Nós temos grupos trabalhando até com PCR, dessa parte do Covid agora, dentro da biotecnologia, né? O Sparta estava numa pesquisa dessa, o doutor Sparta Astolfi Filho, doutor em engenharia genética, né? Ele tem uma contribuição muito grande para o ICB nesses 50 anos, né? Tem o CAM, o Centro de Apoio Multidisciplinar. Então, essa área da biotecnologia, da genética, é uma área que está crescendo muito, tem muita perspectiva de desenvolver, né? Então, tem esse caminho. Nós temos vários outros também. Nós temos caminhos que são na interface, por exemplo, do pessoal da zootecnia, da pesca, da agronomia, da engenharia florestal, que é trabalhar com zoonoses, né? A gente precisa de biólogos atuando, por exemplo, na legislação de fauna, legislação de inventário florístico, por exemplo, né? Para brigar por essa área aí, para evitar o desmatamento, por exemplo, próximo a corpos d'água, né? A gente brigou no Código Florestal, o Conselho Federal de Biologia, junto com os conselhos regionais, e a gente acabou perdendo, não teve força suficiente no Congresso para evitar a aprovação de um projeto que encurtou essa área de floresta antes de corpos d'água. Então, é importante essa atuação, eu diria até política e de legislação do biólogo também. É um caminho a seguir. Eu acho que tem campo para todos, né? O importante é olhar todas essas possibilidades, né? Empreendedor também. Eu tive uma colega somente, bióloga, que resolveu ter uma empresa no distrito de reciclagem. Até hoje, não vi mais outra profissional ou profissional biólogo trabalhando com essa parte, né? Que eu conheça, pode ter, mas não que eu tenha conhecimento. Então, são muitas áreas, realmente, que é importante deixar claro que as possibilidades, elas são muito grandes, né? Existem possibilidades mil. Você tem que ver aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você acha que você vai dar uma contribuição para a sociedade, para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? É importante deixar claro isso, porque quando a gente pensa no ambiente, nas espécies animais, e
nos vegetais, a gente pensa no equilíbrio ecológico, a gente pensa no funcionamento ecossistêmico, a gente pensa no ecossistema. Então, essa visão ecossistêmica do problema ambiental é muito importante, o biólogo ter essa visão. Você não está sozinho nesse mundo, né? O pessoal precisa de energia, precisa de alimento, precisa desenvolver. Todo mundo quer ter seu ar-condicionado, sua TV, todo mundo quer ver a comida na mesa, né? Ou no supermercado, quando falta dá problema, né? Então, a gente tem que pensar, ter essa visão ecossistêmica do desenvolvimento humano, da sociedade urbano, em sintonia com o funcionamento do ecossistema florestal, né? O ecossistema, o ambiente, ele é um homem, o ambiente e o que o cerca. É muita coisa. Não é só a questão, vamos só não mexer. Hoje em dia está muito difícil usar essa estratégia. Ela é importante, até porque nós temos muita área ainda, né? Então, não mexer ainda é uma alternativa de manejo. Mas no futuro, que não está muito distante, nós vamos ter que rediscutir toda essa questão. E aí o biólogo tem que ocupar esse nicho, numa equipe multidisciplinar, né? Mas ele tem que ter essa visão também, ecossistêmica, essa visão humana do problema, né? Porque geralmente nós temos a visão mais biológica, né? A gente sabe do equilíbrio, sabe da diversidade vegetal, animal e tal. Então, a gente quer conservar, a gente quer que isso se mantenha, né? Então, o nosso trabalho é tentar fazer isso, mas olhando o funcionamento a saúde ambiental. Eu diria isso, porque são vários níveis, né? Nós temos as pessoas, nós temos a biodiversidade e nós temos o ambiente. São compartimentos desse funcionamento desse ecossistema, né? Em ecologia, vocês devem ter visto isso nas disciplinas de ecologia, né? Então, concordo com o senhor, é muito importante que a gente se envolva também nas políticas de lei, que, parando para pensar, a gente quase não vê muito. É muito comum, infelizmente, mas espero que essa realidade mude no futuro, né? A questão toda é ter a mente aberta, né? Você tem que ver além do que está na sua frente, você tem que ver na frente, mais à frente, adiante, né? Eu tenho um exemplo disso, numa experiência que eu tive em Taquatiara. Fui coordenador lá de 2003 a 2007. Formou uma turma de biólogos lá, na época não era PAFOR, era PROING, que é o Programa de Interiorização da Graduação. Eu elaborei o projeto pedagógico e coordenei o curso lá, durante 4 anos. E me esforcei muito como coordenador para irem os professores titulares das disciplinas, responsáveis pela disciplina aqui em Manaus. Eu tive êxito, em 95% eles foram. E só tinha diária mesmo, não tinha nenhuma gratificação extra, né? Então, eles gostaram dos alunos, que eram alunos da comunidade, né, da sociedade lá, professores, mas alunos também jovens, 17, 18 anos, e tinha alunos de 50 anos, né? Então, era uma turma bem heterogênea. Dos 56 que começaram o curso, 54 colaram grau. Foi a maior turma de licenciados da Universidade Federal do Amazonas até hoje. 54 que receberam o diploma no dia da colação de grau, tá? O diploma mesmo, original. Não receberam depois, não. Isso foi em 2007, né? Foi uma honra muito grande para mim, eu fui em nome da turma, né? E lutei muito para que eles tivessem todas as disciplinas. Eles tinham dificuldade porque lá não tem congresso, não tem simpósio, então aquelas 200 horas de atividades acadêmicas, científico-culturais, eles tiveram dificuldade. Eu tive que fazer um sábado cultural, eu fiz uma excursão de 3 dias com eles, e eu fiz o que era possível fazer como minha obrigação como professor, né, docente e coordenador do curso que eu era. Então, aquilo foi muito importante e gratificante. Quando eu falo disso, eu falo com muito orgulho, e muitas vezes alguns colegas me criticaram, né? Falaram assim, que foram lá depois, né? Esses teus ex-alunos aqui, tem um que está trabalhando na polícia, outro está trabalhando no Corpo de Bombeiros, que formou em licenciado em Biologia. Quer dizer, isso é uma visão pequena, porque, na realidade, o importante é a formação biológica que eles tiveram. Imagina um bombeiro tendo formação com
biólogo, né? Licenciado em biologia, no caso, porque não tem um registro. Ela se licenciou. Não é muito melhor um bombeiro com formação superior em biologia? É importante isso. O outro da polícia, a mesma coisa, entendeu? Importante é formar mais gente, porque desse grupo de 54, tem 4 que fizeram doutorado já, e estão atuando em pesquisa, eu tenho conhecimento. Outros estão trabalhando no IBAMA, né? Outros estão trabalhando em órgãos fiscalizadores, outros estão atuando como professores do Instituto Federal, né, do Amazonas, uma filial que tem lá, em escolas técnicas. Então, eles estão ministrando aula de biologia muito melhor formados, né? Então, a gente tem que ter essa visão, que o trabalho que a gente faz, a gente tem que pensar grande, sempre pensar na frente, né? Essa formação. E é importante ter essa formação, essa graduação, porque vai possibilitar um biólogo atuar em outras áreas. Por exemplo, perito criminal, né? Da Polícia Civil, da Polícia Federal, você ser biólogo e ser um perito, você ser da Polícia Rodoviária Federal, que vai aprender tráfico de animais, que vai fiscalizar quando o professor passar com material com osso humano, como eu tive uma professora, né, que foi dar aula lá para os alunos, ela levou no carro dela um monte de osso para dar aula de anatomia, e ela foi parada pela Polícia Rodoviária Federal. Ela teve que se explicar. Se tivesse um biólogo ali no meio, né, seria muito bom, porque ele ia entender que é uma professora se deslocando no carro dela, né, para poder dar uma aula melhor, mostrar as peças reais, né? Mas pode ser interpretado de uma forma diferente. Então, é importante nós formarmos mais licenciados e bacharéis em biologia. Eu sempre olhei por essa forma, né? Coordenei o curso lá de Biologia EAD em 2004 até 2006, né? Que foi em 46 cidades no Brasil. Aqui no Amazonas foi em 4 interiores. Coordenei Parfor, nos interiores aqui, 8 interiores aqui no Amazonas. Coordenei PROING, que é outro programa também. Então, eu sempre participei do curso de biologia aqui da sede também, coordenei. Sempre tentei criar o máximo de vagas possíveis. Em Barcelona, nós tivemos 50 formandos também em ciências biológicas lá em 2004, se eu não me engano, 2005. Né? Já me falha a memória, já são muitos anos corridos aí. Então, em dezembro agora, eu completo 30 anos de magistério de UFAM, né? 30 anos como docente, nessa história dos 50 anos, 30 como docente e 3 anos como estudante, como universitário do curso de Ciências Biológicas, né? Então, eu sou filho da casa e é um orgulho muito grande para mim, esses 50 anos, eu participar e falar um pouco dessa história, né, do ICB, das construções, das mudanças de sala, de laboratório. Nós crescemos muito, né? Nós começamos muito pequenos, nós éramos um bloco somente, bloco E. Né? E nesse bloco E tinha os laboratórios de genética, zoologia, ecologia e botânica. E depois nós fomos crescendo, hoje nós temos 2 blocos, né? Nós temos laboratórios, nós temos vários cursos, inclusive a biologia noturna foi uma luta muito grande minha também, meio contra a vontade, inclusive dos professores do departamento na época. Nós tivemos, foi voto vencido, né? Essa biologia noturna na licenciatura, assim como ciências também, mas foi fundamental nós termos aberto esse curso para ganharmos vagas de professores, que a única forma da gente negociar com o MEC é nós abrirmos, aumentar o número de vagas. Aí nós conseguimos o número de professores para serem contratados. E aumentou o número de professores nas áreas de botânica, morfologia, ecologia, zoologia, né, genética, devido ao REUNE, que foi um projeto do MEC, é um projeto federal, né, junto às universidades, para aumentar o número de cursos e de vagas. Então, a biologia noturna era inevitável. Mesmo assim, houve uma resistência muito grande, porque achavam que ia perder a qualidade, né? É sempre esse o discurso que eu bato de frente sempre. Eu acho que a qualidade depende do interesse de quem está ministrando aula, depende do interesse de quem está estudando. Eu acho que você está se formando, você tem que correr atrás, né? Correr atrás do conhecimento, de se interessar, conversar com os professores.
Na época da minha graduação foi assim, eu estagiava no INPE, eu dava aula à noite, eu estagiava na UFAM, Laboratório de Zoologia. O professor Paulo Bilheim, com muito orgulho, foi meu orientador. Eu fiz uma monografia, mesmo fazendo licenciatura, eu fiz uma monografia de diversidade de peixe da região amazônica, ele foi meu orientador, e nem precisava, foi uma coisa que não foi formal, mas que mais tarde esse trabalho meu foi usado na pós-graduação, no mestrado no INPA, entendeu? Então, uma coisa que eu construí na graduação, para você ver como quando você se dedica e você faz o que você gosta, o tempo parece que não passa. Para mim, não passou. Foi encantador poder experimentar o que a universidade pode me oferecer, que ainda pode me oferecer nesses anos de graduação, e aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo, e está sendo incrível, assim. Eu, propositalmente, atrasei 1 ano no meu calendário, vou formar em 5 anos, não em 4 anos, porque eu percebi que seria a melhor maneira de aproveitar tudo. Consegui, já estou no meu 2º ano do PIBIC, vou finalizar o TCC assim que as aulas presenciais voltarem, quando tiver tudo em segurança, aproveitando ao máximo, converso com professores que eu tenho um pouco mais de afinidade, estudo a experiência, peço opinião e tudo, para tentar acarretar ao máximo, com a ajuda do conhecimento deles, continuar, porque não é fácil. Eu entendo que fazer biologia não é fácil, fazer a ciência não é fácil, mas é gratificante fazer. É muito bom fazer. Se eu aqui na graduação... Se eu aqui na graduação... Você está certa, é isso mesmo, parabéns. É esse interesse, eu acho que eu sinto isso, essa falta de envolvimento, a experiência que eu tive no Paraná, em Pernambuco, no Nordeste e no Sul, né? Nas universidades, na Estadual Maringá, na UEM, e na Universidade Federal Rural de Pernambuco, é que lá existe um envolvimento muito maior, nós somos procurados, assim, alunos procuram a gente, estão sempre presentes, participativos. Nós temos alunos assim na UFAM, só que são poucos, né? Poderiam ser muito mais. Eu desejo que, apesar dessa crise que nós estamos vivendo da pandemia da Covid, né, dessa doença, nós possamos retornar, nem que seja semipresencial, ano que vem, né, e a gente fazer mais atividades, divulgar, conversar, né. Eu, quando presidente do conselho, até antes de ser presidente, só como conselheiro, eu cheguei a ministrar 13 palestras por ano, né, mais de uma por mês, para divulgar a importância do profissional biólogo e a importância dele ter a visão que ele precisa de outros profissionais, trocar ideias, né, assim, equipes multidisciplinares. Hoje o conhecimento ele está muito vasto, né? Você tem que procurar uma área para tentar se especializar. A visão, ela é holística, mas o conhecimento ele tem que ter profundidade, né? Então isso é importante, essa questão de você sair da universidade um profissional, ou um profissional da educação que já vai atuar para colaborar, para dar o retorno do que os impostos, do que a sociedade investiu em você, pagando professores, doutores, com projetos, ou para pesquisa, ou seguindo a carreira acadêmica, ou sendo um microempresário, né? Colaborando na reciclagem. Nós precisamos de pessoas que trabalhem com a reciclagem, porque nós jogamos muita coisa, nós produzimos muito lixo, e lixo de todas as origens, lixos sólidos, né, que precisam ter um destino. E o biólogo é a pessoa que conhece mais o ambiente para poder destinar isso de uma forma mais inteligente, de uma forma mais que vá de encontro às necessidades da sociedade. Então, eu realmente sempre quis formar mais gente. Para mim, eu estou sentindo falta da sala de aula, estou sentindo falta de dar aula também no interior, de fazer minhas coletas, de fazer várias coisas que dependem da presença mesmo, né? E por uma contingência do momento, né, que eu acredito, ano que vem vai ser outro ano, é um ano novo e novas possibilidades. Nós vamos utilizar o que aprendemos nesse momento da virtualização para ser mais uma ferramenta, né,
mas para fazer parte do presencial, do olho a olho, do trabalho de campo, das minhas trilhas com os meus alunos, né, que eu sinto falta de fazer nas trilhas da UFAM, da Fazenda, da Reserva Duque. Essa é o nosso trabalho, mostrar que esse mundo tem 1000 possibilidades, que é importante você deixar lá o seu tijolinho de contribuição nessa construção da sociedade. É verdade, professor. Voltando um pouco mais sobre as áreas de atuação do biólogo, o senhor acha que essas áreas podem ser expandidas? Por exemplo, eu vi um caso de uma mulher que ela era bióloga, mas ela resolveu ter formação em design e o trabalho dela é mais uma produção com produtos naturais, com a formação dela de design. Então, ela vende isso, um produto ecologicamente correto, se assim posso dizer. Também tem casos de professores que acabam atuando em direito. Se o senhor acha que essa atuação em novos setores, se a gente pode atuar em outras áreas, como empreendedorismo, como o senhor já citou que tem alguns casos, na engenharia civil, como atuando na preservação, evitando, não estragar, mas tentar ter um impacto mínimo naquela região. E na estética, por exemplo, que a gente vê casos de pessoas atuando na estética, na acupuntura, como o senhor citou. Então, o que o senhor acha um pouco sobre isso? Olha, sim, para design já está previsto na Resolução 220 de 2010, né? 210, aliás. Ela já está prevista. A questão do design, biojoias, né? Design ecológico, né? Até porque tem o biomimetismo, que é uma ciência que não é nova, mas ainda é nova aqui no país, né, no Brasil, mas já é desenvolvida em outros países, que é você olhar a natureza e tentar imitar ela, ou na funcionalidade, na morfologia, que é o biomimetismo, né? Você trabalhar tentando imitar a natureza, que é uma área nova. Mas a questão do design já está regulamentado, o biólogo pode atuar, sim. Foi uma luta, né, inclusive com o deputado que era ator da Globo, se eu não me engano lá, ele esqueceu de colocar, não sei se foi bem esquecimento, mas nosso representante no Congresso fez ele se lembrar, e está lá design também, a gente trabalha com design, está na resolução, está previsto em resolução federal, do Conselho Federal de Biologia. E aí, finalmente, foi aprovado no Congresso, isso está valendo. E agora, a questão de acupuntura, ainda não. A acupuntura foi uma conquista desse biólogo, que entraram contra ele o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, né? Ele é de Minas Gerais, e ele ganhou a justiça, né? Então, quando um biólogo ganha na justiça e pode trabalhar com acupuntura porque ele prova que tem doutorado na China, que é o centro da acupuntura no mundo, né? É o país que trabalha com isso há mais tempo, ele cria uma jurisprudência. Se outro biólogo for trabalhar e tiver também mestrado, doutorado nessa área, ele vai poder atuar também, porque já criou uma jurisprudência. Teve um primeiro caso que foi dado ganho de causa para esse biólogo. Tá? Então, a jurisdição não tem previsão, mas existe essa jurisprudência para a acupuntura. Em outras áreas também é possível, como eu falei, nós temos a Constituição. A Constituição é a nossa carta magna. Se ela diz que é possível uma sobreposição em algumas áreas, uma interface em áreas diferentes, você pode estar numa interface dessa, que a gente chama de sobreposição, né, teoria intuitiva de conjuntos, né? Quando você tem duas coisas diferentes, mas em algum momento existe uma união ali de atividades comuns, essas duas grandes áreas. Então, nesse caso, o biólogo pode atuar em quase tudo, né? Isso depende da competência dele. Agora, é claro que ele tem que se respaldar, de preferência pelo Conselho Regional da jurisdição dele, né? O Conselho Regional da jurisdição dele. Se ele aqui, dos 6 estados aqui da nossa região amazônica, tem que ser o CRBio 06, né? Se ele é lá do sul, CRBio 07 ou 03, né? Porque o 07 é só do estado do Paraná, imagine, é o mais desenvolvido. Do estado do Paraná tem 4.000 biólogos registrados e 3.850 pagam
corretamente o conselho lá. Nós temos aqui na região mais ou menos esse mesmo número em 6 estados, gente. Amazonas, Pará, né? Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Nós temos menos que isso e só 40% a 50% pagam o conselho em dia. Então, recursos são muito poucos, né? Eu não sei como é que está agora, porque alguns anos eu não venho acompanhando mais lá, mas pode ser que tenha melhorado isso, né? Nós estamos... quem paga melhor é Rondônia, nós estamos em segundo lugar, depois vem Pará. Eu estou falando em relação à inadimplência, né? Então, é muito importante ter um conselho forte. Nós temos o exemplo do CREA, do CRM, da OAB, que luta, né, pelo profissional, advogado, médico e engenheiro. Eles têm muito poder na sociedade, né? Não tem nenhuma obra, ela é embargada mesmo, se não tiver o registro no CREA, né? Nós temos muitas empresas que não têm o CRBio. Tem biólogo, às vezes, trabalhando, e ele, às vezes, não faz a RT também, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, a gente precisa também valorizar o profissional, né? Quando eu digo profissional, não é a pessoa, o indivíduo, mas o profissional, a profissão, o que representa para a sociedade. E você ter o CRBio é uma garantia de que, se você não for pago como biólogo, você tem a quem recorrer, né? E é uma garantia da sociedade também, porque tem um profissional que ele é filiado a um conselho federal, que vive só das anuidades. Nós não recebemos nenhum incentivo fiscal do governo federal, tá? Apesar de ser um órgão federal, ele trabalha com a arrecadação dele, mas nós somos fiscalizados pelo TCU. Eu ainda, quando presidente, ainda prestei contas direto para o TCU. Eu botava lá minha prestação de conta na página do TCU. Não passava nem pelo federal, tá? Porque antigamente passava pelo federal e o federal encaminhava para o TCU. Agora não, é direto para o TCU. Então, o TCU vê se está tudo ok, se tudo que a gente arrecadou foi gasto com o funcionamento do Conselho, tá? Então, nesses 50 anos do ICB, é muito importante que a gente valorize o profissional biólogo, seja ele atuante em educação, em biodiversidade e conservação, em saúde e biotecnologia e produção, né? Porque o biólogo hoje ele pode ser um empresário, um microempresário tranquilamente, e está habilitado a isso, né? Eu vejo dessa forma. Ok, pessoal, muito obrigada. Vamos finalizar essa entrevista por aqui. Gostaria de agradecer pela sua participação, por ter aceitado participar, falar um pouco sobre a sua experiência, a sua atuação e a sua ajuda para o ICB, para a biologia, para o biólogo, nesses 50 anos de ICB. Muito obrigada. Eu que agradeço poder falar um pouco dessa história. Obrigado. Obrigado, Isamara. Oi, galera! Vamos lá. E o nosso programa vai ficando por aqui hoje, o nosso The Science Show. Não esqueçam. A gente vai terminar o programa, mas não esqueça de passar o álcool em gel, tá bom? Pra ficar bem protegidinho, pra gente se encontrar mais tarde.